Saudações, visitante! Cá estamos para a nossa segunda edição da série Perguntas aqui no Conversando com o Mago. Sempre lembrando que você também pode nos encaminhar as suas perguntas. Pode ser aqui mesmo pelos comentários e também pode ser por este e-mail. Aí está o endereço de e-mail. Envie a sua pergunta e provavelmente ela venha a ser respondida aqui numa das nossas edições futuras. Então vamos começar. Pergunta número 1. Como posso saber se há desencarnados em casa? Bem, essa pergunta ela já havia me sido feita lá na lista Magos, que é uma das listas de discussões da Sociedade Magonauta, que aliás você pode se inscrever também. A instrução para isso está lá na Mega Page. Ou então me envie um e-mail que eu mando o convite para você fazer parte lá da lista Magos. Bem, mas essa pergunta de como posso saber se há desencarnados em casa já havia me sido encaminhada lá na lista. E eu respondi lá e eu vou dar a mesma resposta aqui que eu dei lá. Existem vários sinais que caracterizam a presença de um desencarnado dentro da casa da gente. Lá eu coloquei assim, item número 1. A discórdia passa a ser uma constante para a família e as pessoas que se davam bem agora começam a se hostilizar quase que sem razão alguma. As brigas é direto, de repente ninguém mais se entende ali, é o caos na família, né? Bom, mas naqueles casos em que a família já não se dava bem mesmo, não se aplica isso, né? Estou falando de uma família que se dava bem e de repente começou a se estranhar. Bom, item 2. São percebidas variações bruscas de temperatura, onde fica muito frio de repente e é um frio localizado que se restringe a determinadas áreas e depois se verifica em outras áreas, parece se deslocar pela casa. Isso você, se perceber isso, não há nem dúvida, né, que há uma presença de um desencarnado ali. Os ambientes ficam muito frios de repente. Se a temperatura ambiente, né, está tudo bem, de repente é aquele frio ali. Você sai daquele local, às vezes dentro do mesmo ambiente, é um cantinho ali. Você sai dali, temperatura ambiente, ali é frio, é um frio localizado, de repente não está mais ali, está lá adiante. Isso é um sinal característico da presença de um desencarnado. Item 3. Ocasionalmente se verificam odores estranhos que aparecem e somem de repente. Esses odores geralmente são de perfumes desagradáveis, como de flores velhas, cheiro de carne podre e de velas. É aquele cheiro característico de cemitérios. Onde é que vai ter cheiro de flores velhas, cheiro de carne podre, de velas? Você começa a sentir esse cheiro dentro de casa, isso é um sinal característico da presença de um desencarnado no ambiente. Item número 4. Surgem infiltrações de mofo, geralmente nos cantos superiores da casa. Ângulos são lugares muito apreciados para a permanência de desencarnados e especialmente miasmas, que são aglomerados de desencarnados. Geralmente os cantos onde eles ficam se tornam mofados, não importa o quanto se faça limpeza e pintura no local. Você perceba aqueles cantos, os ângulos. E aí nessa sala onde você está, dá uma olhada lá naquele ângulo, onde as paredes se encontram ali. Se aquele canto ali começa a ficar mofado, está sempre mofado, se nós descartarmos a possibilidade de uma infiltração, porque às vezes tem uma goteira ali, né? Podemos sempre achar que qualquer infiltração, qualquer mofo é um desencarnado. Mas não tem esse caso ali. Você sabe que não é infiltração, não é goteira, não é nada ali. É um sinal claro de que um desencarnado se alojou ali. Olha, uma coisa que tem que ficar bem clara é que o desencarnado ele não tem essas dimensões de um corpo humano encarnado. Ele
fica nos cantinhos, ele fica no chão. Quantas vezes a gente foi desalojar desencarnados em determinado ambiente e ele estava ali no chão, aí só a cabeça me aparece assim, ele está ali no chão, ele se desloca para lá e para cá, pelas paredes, você só vê a cabeça dele, então não precisa você achar que, não, como é que ele vai estar ali, imagina um fantasmão assim, o tamanho de uma pessoa vai estar naquele cantinho, não, ele está ali naquele cantinho, né? Então, havendo essa infiltração, e você limpa aquilo e pinta aquilo, daqui a pouco está de novo e é no mesmo lugar, isso é um sinal bem evidente de que há ali um desencarnado, ou pior ainda, um aglomerado de desencarnados, que nós chamamos de miasmas. Miasma vem a ser um amálgama, né, de desencarnados, não só de origem humana, como alguns até de origem não humana também, que há outros seres, né, que se associam aos desencarnados e formam esses aglomerados, essas colônias. Ali no item número 5, eu coloquei, especialmente em imóvel relativamente novo, uma parede interna que apresenta rachaduras e descascamento da pintura, sem nenhum motivo, é sinal de que desencarnados se deslocam através dessa parede em especial. Eles se deslocam pela casa através das paredes. O desencarnado ele não fica muito assim, errante, né, andando assim por corredores, coisa assim. Ele precisa de uma orientação. Então, geralmente, eles se deslocam pelas paredes. Em determinados pontos, ele sai da parede e você pode vê-lo, por exemplo, no meio do corredor ou indo de uma parede para outra. Às vezes, a gente recebe relatos muito interessantes das pessoas dizendo que ela vê uma determinada sombra, um vulto, que vai assim literalmente de uma parede para outra, e ali não tem nenhuma porta, não tem nada ali, é só literalmente, de uma parede para outra, aquela sombra passou de um lado para outro assim na parede. E eles fazem isso, eles se deslocam através das paredes para se orientar. Digamos assim, o desencarnado ele não tem a mesma visão que nós temos sim, enquanto encarnados, ele enxerga um pouquinho diferente, então ele precisa se orientar, como que fosse tateando, né? Só que ele usa a parede para isso. Quer dizer, ou seja, portas fechadas para eles não significam nada, né? Item número 6. Súbitas infestações de insetos dentro de casa são um péssimo sinal. Formigas, aranhas, moscas que de repente estão invadindo a casa são um sinal claro da presença de desencarnados, mas as certezas mesmo é quando a minhoca surgindo dentro de casa. Uma coisa que nós já observamos é que esses insetos, especialmente esses que vivem em colônias, as formigas, enfim, eles se sentem atraídos por uma presença de desencarnados. Você ter um desencarnado em casa, você vai começar a perceber o surgimento de insetos. Olha, por mais que você limpe a sua casa, não é falta de higiene. Às vezes causa até um constrangimento, né? Você recebe uma visita e está lá aquele mosqueiro lá dentro e formiga assim subindo pelas paredes. Isso quando não são baratas, né? Aí parece que a sua casa não é limpa, parece que é um problema de higiene e não é. Isso é a presença de um desencarnado. Essas infiltrações elas são muito comuns. Agora vamos sempre eliminar outras razões, porque pode ser que existam outras explicações para essa invasão de insetos na sua casa, tá? Então não vamos achar que porque tem insetos ali é um desencarnado, mas é um indício muito forte. Item número 7. Muitos desencarnados às vezes podem ser vistos circulando como vultos que são percebidos muito rapidamente. Isso é o mais comum. Você capta muito isso pela visão periférica, né? Você está olhando aqui para frente, até assistindo TV, quem sabe, e você vê uma coisa se movimentando aqui ao lado. Aí você olha assim, não é nada. Daqui a pouco você vê o vulto, como aquele que eu disse que vai de uma parede para outra, ou aquele que fica parado no meio do corredor, tá? Então, fique atento. Às vezes eles podem ser vistos. Item número 8. Há desencarnados que se comprazem em causar desconforto às pessoas e as perturbam, especialmente à noite, movendo objetos
tocando nelas e se fazendo ouvir ou gritando. Isso assusta muito uma pessoa que está sozinha em casa. Copos que se quebram de repente, vidros que estilhaçam e lâmpadas que queimam muito seguidamente também são indícios. Olha, alguns desencarnados aprendem como interagir no meio físico. É claro que eles têm grandes limitações e isso consome muita energia deles. Mas alguns aprendem, mais ou menos como aconteceu lá naquele filme o Ghost. Ele aprende a mover algum objeto, alguma coisa assim, ou se fazer perceber, né? Então alguns aprendem a tocar na pessoa, assim, puxam o cabelo, puxam a roupa da pessoa e até emitem som, às vezes mas não é um som como a minha voz, por exemplo. Você sabe que o som da nossa voz são as nossas cordas vocais que fazem vibrar o ar que passa por ali. Eles não têm mais isso, né? Mas você pode ouvi-los. Como é que fazem isso? Isso é mente a mente. Tanto que na casa algumas pessoas ouvem e outras não. A pessoa ouve alguém chamar o nome dela, ela está ali com mais 3 ou 4 pessoas e ela ouviu claramente alguém chamar o nome dela e ninguém mais ouviu. Isso é uma coisa que é feita mente a mente, mas às vezes usam desse recurso ainda para gritar, quer dizer, assustam a pessoa mesmo. Existem desencarnados que nós classificaríamos como mau caráter. Eles gostam mesmo de perturbar, às vezes sem motivo nenhum. Item 9. Desencarnados mais sofisticados aprendem como se fazer presentes até nos sonhos das pessoas, onde as situações são sempre de perseguição, terror e situações muito tensas e assustadoras, mas quase sempre envolvendo a mesma pessoa. Geralmente um desconhecido que está sempre tentando nos matar nos sonhos. Então você sonha às vezes seguidamente com uma situação de perigo, tem alguém perseguindo você, tem alguém querendo matar você, você está desesperado, fugindo e tem alguém atrás de você. Muitas vezes é a mesma pessoa e você sonha seguidamente com aquela pessoa perseguindo você. Mas ainda que não seja a mesma pessoa, o fato de que esses pesadelos são constantes e sempre com a mesma temática, né? Uma perseguição mortal, ou seja, alguém quer pegar você para matar. Isso também é um indício de que existe um desencarnado que está se insinuando na sua mente. Então, é mais um indício. E o item 10. O surgimento de objetos estranhos em casa, que podem ser desde pedaços de vela, flores mofadas e até pregos. E se em paralelo a esses objetos surgir também montinhos de terra pela casa, a situação é de emergência. Esses objetos são todos aportados. O aporte são objetos que foram transportados psiquicamente de cemitérios. Então, você está lá limpando a sua casa e de repente você começa a achar pelos cantos aí pedacinho de vela, flores mofadas, prego, geralmente é prego de caixão isso, né? E montinhos de terra, isso é tudo terra de cemitério. O caso mais espantoso que eu já vi até hoje foi o surgimento de uma coroa de flores inteirinha embaixo da cama da pessoa. Apareceu lá, daquelas coroas de flores mesmo, claro, já mofada, claro, mas até com a faixa lá, né? Saudades eternas, coisas assim, só não tinha o nome da pessoa para a gente tentar localizar, né? Mas apareceu lá. Então, isso também existe, isso também acontece. Então, esses sinais todos, esses sinais aí que foram enumerados em 10, né? Se três deles acontecem aí com você, é certeza, há um desencarnado na sua casa. E aí são outros procedimentos, né, para desalojar esse desencarnado, enfim. Mas se acontecer isso, né, 3 desses itens já denotam a presença de um desencarnado na sua casa. Então fique atento a esses detalhes. A pergunta número 2.
Como sei se estou sendo vítima de um ataque mágico? Olha, tem vários tipos de ataque mágico, né? Agora, de repente você entrou numa depressão, sendo que você não é uma pessoa depressiva. De repente você entrou em depressão, não tem mais vontade de fazer nada, perdeu as suas motivações, então fique atento. Aí as coisas todas começam a dar errado para você de repente. Mais um indício. Você se torna irritadiço assim por nada, sendo agressivo até com seus familiares mais próximos. Isso também. O sono foi embora. O apetite também. E você entra numa agitação assim sem motivo nenhum. Você não acha lugar para sossegar, sabe? Você não tem vontade de assistir TV, você não tem vontade de ler um livro, não tem vontade de sair, você não entende a você mesmo. Você está sendo vítima de um ataque mágico. Ainda mais se quando você conseguir dormir, o sono é agitadíssimo, com pesadelos, e quando você acorda parece que levou uma surra. Que às vezes acontece isso, a pessoa dorme e ao invés de se recuperar, ela fica até mais cansada do que ela estava antes de ter ido dormir. Tudo isso são ataques mágicos. Numa escala maior, você começa a ter também vômitos, começam a surgir até feridas pelo corpo, sem mais nem menos. De repente, o que parecia uma alergia ou uma micose começa a sangrar. Essas coisas todas são indícios de ataque mágico. As dicas de como você pode fazer para pelo menos minimizar essas situações, isso está lá na Mega Page, num capítulo chamado Defesa Astral. Você dá uma olhada lá e, tendo dúvidas sobre isso, você me escreva que a gente explica mais calma. Pergunta número 3. Quais os riscos da brincadeira do copo e na tábua Ouija? Todos. Essas duas atividades, elas têm um potencial de abrir um portal. O que é um portal? Uma passagem entre esse e outros mundos. Vamos chamar de dimensões, né? Então abre uma passagem entre essa e outras dimensões. Agora, aonde é que vai dar o outro lado lá? Isso é uma loteria. Isso pode ser no astral inferior, mas é sempre uma coisa desagradável. Essas coisas como a tábua Ouija e a brincadeira do copo jamais vão abrir um portal para alguma coisa boa para você. Sempre é para alguma instância do astral inferior e com seres, alguns até de origem não humana, que só precisam de uma oportunidade para atravessar para o lado de cá. O problema é quando eles atravessam. Você pode procurar aí os relatos sobre isso. A internet está cheia disso. Pessoa que se submete a essas brincadeiras do copo, tábua Ouija, essas coisas, a brincadeira da caneta, né? Normalmente ela passa a ter muitos problemas depois disso. Às vezes acaba até em morte, né? Dependendo da força da entidade que atravessou. Agora pensa bem uma coisa, se você está lá fazendo a brincadeira do copo ou a tábua Ouija, aí a pergunta básica, né, inicial que se faz é: tem alguém aí? Aí a resposta lá, sim. Aquela resposta indica que uma entidade está em contato com você. Poderia ser um desencarnado que já estava por ali mesmo, mas provavelmente seja alguém que atravessou o portal que você abriu. Vamos nos concentrar para fazer a brincadeira do copo. Ali você está abrindo um portal, porque o portal ele pode ser aberto pelo desejo coletivo das pessoas que estão ali, todas irmanadas no mesmo objetivo. Queremos um contato com o mundo espiritual. Você abre uma porta, chamamos de portal, e é um convite para que alguém atravesse tudo para cá. O problema é que eles não querem voltar depois. Quando você está achando que na hora que encerra a brincadeira ali, o espírito vai embora, não, agora ele vai ficar ali. Então, essas pessoas que fazem essas coisas, que isso nada mais é que um tipo de sessão espírita, elas sabem invocar a entidade, que sempre acham que é um espírito. Às vezes não é um espírito, são outros tipos de seres, né? Mas elas sabem invocar
essa entidade depois não sabe mandá-lo de volta. Esse é que é o problema. Essa entidade ela vai ficar ali, ela recebeu o convite para vir, agora não recebeu orientação para voltar e nem quer voltar, ela vai ficar ali. Então os riscos são tremendos. Então, se cabe aqui algum conselho, nunca faça a brincadeira do copo e se tiver alguma tábua Ouija, jogue fora. Pergunta número 4. As tradições do Sol e da Lua não são adversárias nem concorrentes? Não, claro que não. Para você ter uma ideia, durante o meu discipulado eu tive muitas aulas com uma bruxa. Porque existem matérias, digamos assim, que são da especialização delas. Então eu tive aulas. Assim como lá na tradição da Lua, às vezes nós somos chamados a ministrar determinadas aulas para os alunos deles lá, né? Para os discípulos lá também, porque existem áreas também que são de domínio nosso. Então não nos damos muito bem, não existe isso. Pessoas que não entendem do assunto gostam de fazer parecer que são duas tradições que estão em conflito. Porque aqui tem os magos que não se dão bem com as bruxas odeiam. Não existe isso. Um dia desse até um simplório escreveu um livro, um desses que acha que é bruxo, né? Falando disso, né? Porque os magos sempre foram inimigos das bruxas, nunca ouvi falar disso. Né? E às vezes até pessoas que estão, digamos assim, mais pendentes para o lado da tradição do Sol, mas não fazem parte, se põem a fazer comentários a respeito de um assunto que eles não entendem e começam a falar besteiras, como por exemplo um sujeito aí dizendo, não, porque eu estudo as tradições e a tradição do Sol ela é muito mais forte que a tradição da Lua. Aí ele entrou em discussão com outro sujeito lá, esse diz que segue a tradição da Lua, e o outro lá diz, não, a tradição da Lua é mais antiga que a tradição do Sol. Aí o sujeito de cá dizia, mas a do Sol é mais forte. E começou aquele ping-pong, né? Porque essa aqui é melhor que a outra. Aí daqui a pouco esse sujeito aí que está falando da tradição do Sol, ele larga a seguinte resposta para o outro lá. Olha, você que acha que a tradição da Lua é mais importante, vou te lembrar uma coisa, a luz da Lua vem do Sol. Aí começou ali uma briga ali que daqui a pouco descambou até para termos de calão, né? Aí eu não acompanhei mais aquilo, mas são pessoas que não entendem do assunto, estão lá dando palpite no que não conhecem. Então, não existe concorrência, não existe inimizade entre essas tradições. Simplesmente não há esse problema de atrito entre as tradições do Sol e da Lua, ok? Item número 5, como posso desenvolver poderes mágicos? Olha, você não pode e tomara que não desenvolva nunca, porque poderes mágicos, isso nem existe. Como assim? Olha aqui, eu sou um mago, mas eu não tenho poderes mágicos, na verdade eu não tenho poder algum. Eu tenho o conhecimento. Eu coloco em movimento determinadas forças segundo leis universais que estabelecem as regras de movimentação dessas forças. Podem ser forças astrais, psíquicas, telúricas, mentais, etc, etc, e vários etc. Tá? Mas tudo isso se rege em função de leis. Existem leis que estabelecem o ordenamento dessas forças. Então, poderes mágicos, isso não existe. Isso é uma lenda urbana, digamos assim. Tá? Então, você não pode desenvolver poderes mágicos. Agora, se você quer produzir prodígios, aquelas coisas que nós falamos, né, de chover, ventar e outras coisas que tais, são leis. Agora você vai ter que estudar muito, muito e muito para aprender a produzir prodígios. Com poderes mágicos isso não existe, tá bom? E item número 6. A Ordem de Argantos é uma instituição religiosa? Não. Nenhuma das 5 casas é instituição religiosa. Especificamente, a Ordem de Argantos, embora ela tenha se originado dentro da Igreja Católica, conforme está
lá na Mega Page, onde eu conto a história da ordem, ela não tem vinculação eclesiástica, ritualística, iniciática ou coisa que o valha com qualquer que seja a instituição religiosa. Então, a ordem não é uma instituição religiosa, magia não é religião. E item 7. Espelhos podem ser perigosos? Depende. Se você tem lá o seu espelho como espelho propriamente dito e não mais que isso, ele é um objeto inofensivo. Agora, ele pode vir a se tornar um objeto mágico. A priori, um espelho ele tem um grande potencial de se tornar um objeto mágico por excelência. Existem normas e regras que fazem com que ele passe a ser um objeto mágico. Uma coisa que você não deve fazer nunca é falar com o espelho. Não fale com o espelho. Tem gente que para ali na frente do espelho e começa e conversa com o espelho, né? Não faça isso. Especialmente à noite, muito especialmente se você estiver sozinho em casa. Então você não deve nunca conversar com o espelho. E não tente ativá-lo também. Vou tentar fazer, porque eu li um livro lá que dizia, olha, para ativar o espelho, você tem que acender uma vela na frente do espelho e outras coisas assim, sabe? Você não faça isso, porque ainda que você não consiga ativar o espelho para a função de espelho mágico, você pode estabelecer que ele se torne uma janela. É mais ou menos assim, ele vira uma janela. Você não está vendo o que tem do lado de lá, mas quem está do lado de lá consegue ver você. Dependendo do tamanho da bobagem que você fez, você tornou aquele espelho uma janela aberta por cima, equivale a dizer que virou um portal. Então, você não vê quem está do lado de lá, mas quem está do lado de lá vê você e ainda passa para o lado de cá. Então, o ideal é você deixar sempre o espelho ali como ele está. Vou explicar para você que existem determinados tipos de ataque mágico que usam os espelhos como atalhos para chegar até você. Quer dizer, isso já acontece assim. Ainda que você não faça nada com o espelho, ele já pode se tornar um perigo para você. Agora, você tentando ainda torná-lo uma coisa que ele não é, e sem conhecimento para isso, você está se arriscando muito, mas muito mesmo. Então, o melhor é não mexer com espelhos e não tentar fazer dele um objeto mágico. Bem, amigos, por enquanto eram essas perguntas. Se você tiver perguntas, envie para nós. Eu vou tentar responder, porque eu estou recebendo muitas perguntas, então vou selecionando algumas. A princípio, como na edição anterior, eu respondi 7 perguntas, estou respondendo outras 7 agora. Mas envie as suas perguntas, pode ser que ela seja selecionada, né? Então pode ser tanto aqui pelos comentários como pelo meu e-mail pessoal. Se você gostou, você dá um ok não, desculpe. Se você gostou, você dá o gostei. Adiciona os favoritos. Compartilha lá nas redes sociais. Enfim, toda divulgação é bem-vinda. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Logo nós vamos ter a 3ª edição. Eu sou o Mago Daniel de Ávila. Muito obrigado e até a próxima. Vida e Vitória.